Com você um texto então de 1 Coríntios, capítulo 3. Você vê que até a expressão corporal é profética, né? Essa palavra não é para ser pregada ali em cima. Ali é muito alto. A gente tem momentos que nós precisamos nos abaixar. Quantos lembram do casamento da Raquel? Quantos lembram da música que eu cantei no casamento da Raquel? A música ela fala que se tiver águas turbulentas, eu me abaixarei para que você passe por mim. É o que Jesus faz conosco, né? Ele desce, como ele desceu, foi na cruz, e através da cruz nós temos então ponte para o Pai. Jesus se rebaixou, ele se abaixou, ele se humilhou para servir de ponte, para que nós nos reconciliássemos com Deus. Então você que nos visita nessa noite, saiba de uma coisa: um dia um homem que estava no céu abriu mão da sua glória, que ninguém mandou. Ele abriu mão da sua glória, se esvaziou, como diz em Filipenses, e ele se abaixou. Ele se rebaixou ao ponto de se tornar igual a nós. Porque se tem uma raça que é rebaixada, é a raça humana, com toda a podridão que ela tem. E Jesus se fez homem como nós, e ele foi um homem digno, e por ter sido digno e pago um preço que não precisaria ter pago, ele se tornou então essa ponte sobre águas turbulentas. Então eu quero dizer para você que se você está passando por um momento difícil na sua vida, se as águas estão turbulentas, há uma ponte chamada Jesus Cristo, que faz você passar de forma segura pela tribulação. Porque a Bíblia fala que Ele é o socorro bem presente na tribulação. Jesus muitas vezes não nos livra da tribulação. Ele não tira a tribulação, mas Ele nos faz passar de forma segura na tribulação. Jesus não nos impede de passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele nos dá a mão e passa junto conosco. Amém? Quantos querem segurar a mão de Deus nessa noite e falar: Senhor, amém? Vamos juntos. Quantos querem ouvir de Jesus nessa noite? Tamo junto. Aleluia. O apóstolo Paulo, eu já falei em alguns encontros de pastores, eu não sou muito bem recebido quando eu falo isso. Eu falo que o apóstolo Paulo aprendeu durante a vida dele, porque há uma corrente no meio evangélico que quando Paulo foi chamado já era perfeito, já era o cara experiente. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo, quando foi chamado, ele era um homem muito rude, muito ignorante, muito duro, e ele foi aprendendo com o tempo, através do trabalho do Espírito Santo e também dos discipuladores, Ananias inicialmente, depois Barnabé, e ele foi aprendendo a ter um caráter moldado, tratado. Paulo é como nós, um homem como nós. Estamos sendo também aperfeiçoados a cada dia. Estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo a cada dia, amém? Então ele diz assim, no versículo 10 do capítulo 3: segundo a graça de Deus que me foi dada, isto é, ele ser um apóstolo, ele se tornou um apóstolo pela graça. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Amém? Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, e aí é o dia com letra maiúscula, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Aqui nós temos dois verbos: revelará e provará.
Ok? Tudo que nós fazemos será revelado. Por isso que a Bíblia fala que aquilo que o homem faz em oculto será revelado. Tudo que o homem faz em oculto será revelado. Então, aqui diz que primeiro haverá uma revelação daquilo que está oculto. E depois haverá uma provação daquilo que se faz. Ok? Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então o apóstolo Paulo aqui está falando o seguinte: ele, como apóstolo, ele tem um chamado para estabelecer o fundamento. Como é a missão do apóstolo, ele tem que lançar o fundamento. E, como o apóstolo prudente que ele era, só tinha um fundamento: Jesus Cristo. Agora, a função do apóstolo é lançar o fundamento. Quando termina o fundamento, qualquer pessoa pode vir edificar sobre ele. Por que eu estou falando isso? Porque nós, quando entramos para o reino de Deus, nós somos fundamentados em Cristo. Agora, cada um edifica a sua vida em cima de Cristo como achar melhor. E essa é a grande, posso dizer assim, numa linguagem mais vulgar, é a grande sacada do Evangelho. Porque no Evangelho não tem um padrão ditador onde cada um tem que seguir uma linha militar. Todos nós temos liberdade de edificar sobre Jesus como nós acharmos melhor. Então, por isso que você entenda agora, por que nós temos tantas linhas diferentes nos meios evangélicos. Então, nós temos uma linha pentecostal, que sobre Cristo edifica da sua maneira. Nós temos uma linha histórica, os calvinistas, os metodistas, os arministas, né, os neopentecostais, que aí se incluem a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Mundial, etc, etc. A gente não pode tomar essas igrejas por algumas pessoas. Então, a Igreja Mundial é o apóstolo Valdomiro. Não, a Igreja Mundial é o apóstolo Valdomiro e milhares de pessoas. E eu posso dizer para você que 99,9% das pessoas que estão ali têm um coração em Deus, que estão querendo servir a Deus. Você não pode tomar a Igreja Universal pelo Macedo, ou por de repente um ou dois pastores que falam uma besteira aí, e você toma que a igreja. Não, a Igreja Universal é composta de milhares e até milhões de pessoas que têm um coração desejoso de servir a Deus. Mas notem bem, a Igreja Universal edifica da maneira dela, a Igreja da Graça edifica da maneira dela, e assim por diante. O que não pode mudar é o fundamento. O fundamento tem que ser Jesus Cristo. Todos têm que fundamentar em cima de Jesus. Só que a Bíblia fala aqui, Paulo fala, ele alerta uma coisa. Ele diz: eu não sou responsável por construir em cima do fundamento. Cada um edifica como quer, mas eu tenho que alertá-los de uma coisa: tudo que vocês fazem de edificação em oculto será revelado. E tudo que vocês fazem de edificação em oculto será provado. Então, duas coisas acontecem com a nossa liberdade. Se é verdade que nós temos liberdade para edificar como nós quisermos, e é por isso que você escolhe a igreja que você quer frequentar. Se hoje você quiser chegar assim: pastor, olha, foi bom estar com o senhor até hoje e tal, estou indo para a igreja outra ali, é um direito seu. É ou não é verdade? É um direito seu. Isso não é pecado. É ou não é verdade? Se alguém chega de uma outra igreja para cá e fala: ó, Deus está mandando eu vir para cá porque recebi um comando de Deus, amém. Se não há pecado, se não há nada que o outro pastor condene, também a pessoa tem liberdade, amém? Isso. E por isso que nós temos essa liberdade. Isso não é uma coisa ruim. Mas se é por isso que eu amo o meu Deus, porque o meu Deus, ele não me obriga a nada.
Ele me dá total e completa liberdade de escolher o caminho que eu vou seguir. Em Deuteronômio ele fala que eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, você escolhe. Jesus não veio à terra e obrigou ninguém a nada. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não diz que é obrigado a crer. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, querendo crer, assim decidindo crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fala: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quer dizer, há no Evangelho essa maravilha, esse respeito, porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem com a capacidade de decisão. Não é que nem o diabo não tem capacidade de criação. Ele se repete. Nós somos tão bobos que, apesar de ele ser repetitivo, sempre estamos caindo nas mesmas repetições do diabo. É ou não é verdade? Nós já sabemos como ele age. Nós já sabemos, por exemplo, na nossa casa, onde ele vai entrar. Isso nós sabemos. Nós sabemos no nosso trabalho aonde ele vai entrar. Nós sabemos o que nos desestabiliza emocionalmente. Sabemos. O diabo sempre bate na mesma tecla. Nós não. Quando Deus nos criou, quando criou o homem, ele criou o homem com capacidade de criação. Isto é, você vai decidir o que você vai fazer. Vai dar nome, vai dominar, vai fazer, vai acontecer. É ou não é verdade? Você compra um cachorrinho, você bota o nome no cachorrinho. Aliás, hoje em dia tem uns nomes esquisitos, né? Antigamente era assim, Rex, Totó, Shake, né? Hoje é Armando, nome de gente, né? Hoje tem, Yolanda. Eu vi no Yolanda. Falei, Yolanda? Não tem nenhuma Yolanda aqui hoje não, pelo amor de Deus, né? Braddock. Mas o Braddock ainda tem, né? Não, vocês têm que entender o Braddock. O nome dele não é Braddock. O nome dele é Chuck Norris. Eu chamo de Braddock por nome artístico, porque vocês têm que entender essas coisas. Só quem viu, como é que é o nome da série do Chuck Norris, Braddock? Mas tinha 1, 2, 3, igual o Rambo, né? Comando Delta, viu, Sônia? Obrigado. Comando Delta. Amém. Então nós temos essa liberdade, né, de dar o nome. Quando você tem um filho, você coloca o nome no filho que você quiser. Você escolhe o trabalho que você quer. Nós, discipuladores, não temos autorização para tomar o teu lugar nas decisões. Nós podemos dar uma opinião, nós podemos sugerir, podemos colocar nossa experiência para você, mas a decisão é sempre tua. Isso é tremendo, mas ao mesmo tempo é perigoso. Porque se a responsabilidade é nossa, as consequências também serão nossas. Nosso Deus é um Pai tão maravilhoso que Ele nos ensina a plantar e a colher o que nós plantamos. Por isso que a gente tem que pensar em como nós estamos edificando. Porque aquilo que nós estamos edificando, nós vamos ter que assumir. Quando nós começamos a construir aqui a ampliação do templo, teve uma sapata lá atrás que o Zé entrou e ele desapareceu. Eu falei, cadê o José, Carlinho? Tá na sapata. Eu falei, cara, meu Deus, o cara tá lá dentro. Eu falei, Zé, para que essa sapata, meu filho? Isso aqui não é sapata, isso daqui a pouco apareceu um chinês aqui, cara. E ele falou, mas pastor, eu preciso dormir. Eu quero chegar em casa, quando a obra estiver pronta, eu quero dormir. Sabe por quê, pastor? Porque se acontecer algum problema, quem vai ser responsabilizado vai ser eu. Vai botar a culpa em quem? Concordam comigo? Agora vamos trazer isso para a nossa vida pessoal. Como você está edificando a tua vida? Porque você está sob Jesus Cristo, isso não se discute. Ninguém está falando aqui que você é um cristão. Se você ainda não é, vai ser. Mas você é um cristão, de uma forma ou de outra, com várias culturas diferentes, níveis sociais diferentes.
escolas diferentes, escola pentecostal, escola tradicional, escola disso, escola daquilo. Você é um cristão, ninguém está discutindo isso. Agora a pergunta é, o que você está construindo em cima dessa sapata, desse fundamento? Porque aí é a tua parte. Porque Paulo aqui, ele não fala, ele fala, outro vem e constrói. Quem é esse outro? Porque vou falar para você que é marido. Você tem uma casa, e você é um cristão, beleza, Jesus Cristo é a base da sua vida e da sua casa. Mas o que você está construindo na sua casa? Como é que está sendo esse edifício que você está construindo? Como são esses tijolos? Como são essas janelas? Como são esse material de construção que você está usando? Como é essa fachada da sua casa? Como que está sendo? O que você está fazendo com essa liberdade que você tem de sendo um outro? Como diz o apóstolo Paulo, você é um outro vem e edifica. O que você está fazendo com isso? Sabendo que aquilo que você está fazendo em oculto, aquilo vai ser revelado. Como é que nós, maridos, edificamos nossa casa? 31 anos de casado que eu tenho. Eu quero falar uma coisa. Fogo vem, meu amigo. O fogo vem. E se você não estiver edificando direito, o fogo passa. E tem fogo, amigo. Tem fogo que é... Como é que eu vou explicar? Fogo de vela. Dá até para passar o dedinho assim, brincando de queimar. Agora tem fogo, meu amigo, que vem como um maçarico, e que se você não tiver bem estruturado, ele derruba a sua casa. E eu quero falar uma coisa para você, que é marido, e você que vai ser. O fogo vai vir sobre o seu casamento. E você tem que saber como edifica. Outra coisa, o que você está fazendo em oculto? Porque o que você está fazendo em oculto será revelado. Preste atenção nos dois verbos. Paulo fala revelar e provar. O que você está fazendo em oculto, como você está edificando a sua casa, primeiro vai vir em público. Aí entra a lei dos dois altares, que o apóstolo Coraiola, com muita propriedade, prega essa palavra: o altar secreto e o altar público. Porque se você é um marido, um pai que tem secreto, se você entra no seu quarto, fecha a porta, se você atende ao chamado de Deus às 3 horas da manhã para orar, porque ninguém está vendo, né, cara? Ficar para nós. Eu, por exemplo, ninguém vê, nem o Bradock me acompanha mais nesse horário, porque antigamente até o Bradock ia atrás de mim para ver o que estava acontecendo. Hoje ele levanta a cabeça assim, vai orar, aí ele volta a dormir de novo. Sabe por quê, querido? Porque esse púlpito aqui, ele é o espelho do púlpito da madrugada. A nossa vida pública, ela é um espelho da vida particular. O que um marido é em particular, ele vai ser em público. Pode até ser que ele esconda, através de uma máscara, o que ele é durante um tempo. Mas ninguém consegue ficar mascarado muito tempo. A máscara, e se você viu, por exemplo, o Homem da Máscara de Ferro, a máscara é uma coisa que é uma tortura. Nós conseguimos ficar mascarados um certo tempo, mas não vamos ficar muito tempo, porque será revelado o que está por trás da máscara. Então, um marido mascarado, um marido que tem um secreto de pecado, por exemplo, um marido que não leva a sério o relacionamento com Deus, que aparentemente no culto está tudo bem, que tem aquela roupinha do domingo, que faz questão de elogiar a esposa, por exemplo, numa situação pública, mas no secreto não cobre, não estou dizendo que tem que ficar elogiando a esposa 24 horas por dia, mas a presença de cobertura, de proteção, de estar presente na cobertura do lar, se isso não for feito no secreto, por mais que você tente aparentar isso no culto de domingo, aquilo vai cair. Porque essa tua irresponsabilidade marital, ela vai vir a público mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque o fogo virá sobre o teu casamento. E o fogo revela.
O fogo revela. Nós dentistas sabemos muito disso, porque você pode misturar o ouro com o pior do metal. Todos os metais evaporam antes do ouro. Então, quando você tem fogo sobre a mistura, ela vai sendo purificada, até que no fim só fique o ouro, porque o ouro ele tem o maior ponto de fusão. Então, marido, o que você está fazendo no secreto? Sabendo que o que você está fazendo no secreto vai vir a público, mais cedo ou mais tarde. Aí vou falar mais uma coisa para você, ainda mais numa igreja como a nossa, porque a gente não tem nada contra isso, eu até gosto, porque é o discipulado. O que é discipulado? Discipulado é isso aqui, ó. Ah, pastor, sua igreja é uma bênção, eu me sinto tão bem, eu sou abraçado. Mas na oração, a paternidade diz assim: revela, Senhor, que está oculto. Não é nada disso. O discipulador experiente, ele fala assim: não é nada disso. Se futucar, como diz na linguagem, está brocado, né? Como diz, né? É que nem um armário cheio de cupim, né? Por fora está aquele verniz bonito, mas você bate assim, houve um barulho. Que barulho foi esse? Aí a parte de trás do armário caiu. A parte de trás é uma boa pergunta para fazer você, né? Como é que está a parte de trás do seu armário? Porque pela frente está bonito, né? Você entra no seu quarto, está lá o armário bonito, mas só nós que dormimos no quarto sabemos o fundo do nosso armário. A visita não vê o fundo do armário. Você já abriu a porta do seu armário? Mostrar aqui, eu quero mostrar para você o fundo do meu armário. Ou se você tem aquele armário assim grandão, aquelas coisas que você bota lá em cima do armário, não sei, no meu tem umas coisinhas assim. Aí, por exemplo, que eu vou dar um exemplo, tem uma vara de pescar que eu tenho lá. Então, o que eu faço com essa vara de pescar? Eu vou botar lá em cima do armário, e para a visita não ver, eu empurro lá para trás, assim. Aí, olha o meu quarto, tudo bem, a visita olha, mas a visita não consegue ver o que está lá atrás do, né? É por isso que as pias, embaixo da pia, tem porta, não é verdade? Esses compartimentos secretos na nossa casa. Fala a verdade, toda casa tem um lugar secreto, né? Que a visita não pode ir. É ou não é verdade? Marido, como é que está o seu compartimento secreto? Se alguém abrir o seu compartimento secreto hoje, você vai ser elogiado ou você vai passar vergonha? Se o que você faz em secreto hoje vier a público, vai ser um bom testemunho? Ou você vai ter vontade de morrer de vergonha se alguém souber em público o que você faz em particular? Como é que você está edificando aquilo que vai ser revelado? Não é verdade? É uma boa pergunta, não é verdade? Hoje, essa semana, eu quero falar para vocês que existe um princípio chamado da janela quebrada. Não sei se já ouviram falar de janela quebrada. Isso foi uma teoria que foi lançada em Harvard, que é o seguinte: se você quer ensinar uma pessoa a fazer a coisa direito, você quer ensinar uma pessoa a agir de forma correta, todas as vezes que ela errar, você vai lá e conserta. Então, por exemplo, um pichador, ele vai pichar aqui o muro da igreja. Pichou, a gente vai lá e pinta. Uma semana. Pichou de novo, a gente vai lá e pinta. Pichou, a gente vai lá e pinta. Vai ter um dia que ele não vai pichar mais. Porque você vai consertar aquilo ali. É o princípio da janela quebrada. Estude depois no Google lá. Ok? Beleza? Essa semana quebrou a torneira da igreja. A torneira da igreja é uma torneira delicada. Eu comprei uma torneira que não precisa fazer assim, ó. Porque tem torneira, né, que tu tem que fechar e depois tem que dar o confere, né? A nossa torneira, ela é delicada. Você faz assim, ela fecha. Você faz assim, ela abre. Mas alguém não tem delicadeza. Também não quero saber quem é. E foi lá e foi abrir a torneira e pá, quebrou. E já é a segunda torneira em 4 meses. Aí eu fui lá e comprei uma torneira nova, botei lá. Não é barata a torneira. O que me deixa triste? Não é quebrar a torneira.
Porque quebrar a torneira acontece qualquer um. O que me deixa triste é que quem quebrou a torneira não veio falar: olha, eu quebrei a torneira, veja quanto é, se for necessário pagar. Isso é o oculto. Esse é o nosso caráter. Quebrar a torneira pode acontecer qualquer um. Agora, não comunicar que quebrou a torneira é caráter deformado. Então, como é que a gente está edificando a nossa vida? Como é que está o nosso caráter? Você, mulher, né? Você que é mãe, Dia das Mães hoje. E os seus compartimentos secretos? Tem uma cena no Titanic. Quantos viram o Titanic? Quem não viu, né? E tem uma cena que aquela senhora... ela fala para aquele pesquisador que... Tem aquele cara do submarino, né? Aquele cara que está pesquisando. E ela fala assim: fulano, fala o nome dele. O coração de uma mulher é um mar... Como é que é? É um mar... É um oceano cheio de segredos. Alguma coisa assim. Essa frase me marcou. Vocês são assim mesmo, mulheres? As mulheres são pessoas, por exemplo, que sabem guardar mais segredos do que homens? Sim, isso é verdade. É ou não é verdade? As mulheres, elas conseguem guardar mais segredos do que... Homem é meio descuidado com esse negócio, né? Você sabe que eu estou tomando cuidado para não falar mais nome de ninguém aqui, que né? A última tristeza que eu passei, né? De não saber primeiro que alguém ficou grávida. Eu fiquei triste, gente. Falei: por que você não contou? Não, pastor, porque o senhor não consegue guardar segredo. Eu falei: puxa. Não, mas a pessoa está certa. Não está errada, não. Eu fui para casa e falei: Senhor, que tipo de pastor eu sou? Que a pessoa fala assim: não vou contar porque você não sabe guardar segredo. Aí as pessoas assim: mas ela está certa. Ela está certa. Você é muito sei lá, bocudo. Como a Gessima fala, você é muito bocudo. Essa semana a Raquel postou um vídeo com o Marcelo. Eu falei: caraca, que vídeo bonito. As pessoas... Aí já vai o bocudo. Mas é verdade. Tem que... É um vídeo lindo, mas é um vídeo particular. Ninguém tem autorização. Foi feito para a família. Não precisa fazer assim também, né? Foi feito para a família. Então, mulheres, assim, a gente não consegue guardar muito. Mas vocês são assim também? Vocês têm esse problema, às vezes, de guardar sentimentos? E tem mulheres que passam 10 anos, 20 anos, 30 anos, sem que o marido saiba o que se passa no coração da esposa? Você imagina um casamento demorar 30 anos, e depois de 30 anos uma esposa ter coragem num ara desse da vida, num RGI desse assim? Imagina uma mulher falar assim: maridão, 30 anos de casada, mas eu vou te falar uma coisa, tem muita coisa que você não sabe. E eu vou falar para as mulheres o que eu falei para os homens. Como é que você está edificando? Porque você é cristã. Ninguém está dizendo que você não é cristã. Está aqui, você é fundamentada, você é batizada. Jesus Cristo é o teu Senhor, Salvador. E você está edificada sobre Jesus. A rocha da sua vida é Jesus. Mas como você está construindo em cima disso? Você está construindo, por exemplo, com segredos e segredos e segredos e segredos. E por isso que algumas mulheres chegam aos 30 anos de casado lá com seus 50, 60 anos, hipertensa, diabética, etc, etc. Sabe por quê? Porque a vida toda foi guardar. E essas coisas ficam lá dentro. Eu não estou falando em energia positiva e negativa, porque aqui não é lugar disso, né? A gente não tem essa linguagem. Mas vamos colocar assim: uma coisa guardada
que magoa, uma coisa guardada que machuca, uma coisa guardada que feriu, é uma coisa que o diabo usa para desestabilizar a saúde de uma pessoa. Não é fácil você guardar uma culpa 20 anos. Isso deteriora a saúde. Não é fácil você, seja ela culpa falsa ou verdadeira. Não é fácil você guardar um segredo durante 20, 30 anos. Então, eu pergunto a você, mulher, como é que você está edificando o teu altar secreto? Sabendo que aquilo que você esconde, aquilo que você tem como segredo, vai ser o quê? Revelado. Como que está sendo isso? Será que não é o momento da coragem? Eu sei que nós não estamos incentivando aqui a nada, nós estamos incentivando que você não edifique sua vida no altar falso, viu, Eliane? A discussão hoje na página dos pré-adolescentes, dos adolescentes lá, foi altar verdadeiro e altar falso. O que nós não queremos hoje, e que eu não quero hoje, por isso vem essa tristeza no meu coração, é ver uma igreja que é edificada em cima da religiosidade. E a religiosidade é edificada em cima do cristianismo. O religioso, ele é cristão, cara. Ele vai falar, não, Jesus é meu salvador. Eu estou salvo. Mas ele edifica em cima de uma vida falsa. Não adianta colocar uma sapata maravilhosa na igreja, não adianta fazer o melhor cimento, se quando você começar a edificar as paredes, há um tijolo podre. Você vai ter uma base excelente, mas aquilo vai quebrar. Então o diabo hoje, o ministério apostólico, ele vem para reestruturar as bases. O ministério apostólico está sendo reestruturado para consertar o fundamento errado, porque muita gente fundamentou fora de Jesus. Quando um cara chamado Charles Taze Russell, que era congregacional, decidiu fundar as Testemunhas de Jeová, ele tirou o fundamento de Cristo. Acabou. Não estou falando sobre heresia. Então o ministério apostólico hoje está sendo restaurado para quê? Onde está errada a sua base, meu filho? A base aqui, a base ali, a base é Jesus, 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 Jesus. A base é essa. Mas depois, quando começa a construir, sabe qual ministério que entra? É o discipulado. Porque o discipulado é que vai, através do relacionamento pessoal, ensinar você. É por isso que eu acho interessante, a maior vacina contra o altar falso é o discipulado. E é por isso que o diabo trabalha tenazmente contra o discipulado. Por quê? Porque quando uma pessoa se diz cristã, recebe na sua casa a visita de uma pessoa mais experiente, e a pessoa fala, ó, essa aqui é minha cozinha. Aí o discipulador, oh, que bonita a sua cozinha. Ah, isso aqui é minha sala, meu sofá, minha televisão de 42 polegadas de última geração. Ah, lindo, né? Bonita a sua televisão. Ó, isso aqui é meu lustre. Aí o discipulador pergunta assim, eu quero ver o fundo do seu armário. Por que você quer ver o fundo do meu armário? Porque a minha função como discipulador não é o altar público, não é a sua roupa de domingo na igreja, não é o seu conhecimento bíblico. Eu quero saber do seu coração, eu quero saber o que você está edificando, como está o seu casamento, não o seu casamento domingo à noite, mas o seu casamento dentro do seu quarto. Porque lá está o altar secreto. Você sabe que a cama do casal é um altar. Sabia disso? Sabia, não, né? É um altar. É um altar que você ministra uma aliança. Por isso a palavra de Deus diz, bendito entre todos seja o matrimônio. Ele fala do leito sem mácula. Como que nós vamos falar em edificação do reino de cristãos se nós não falamos em cama de casal? Como que nós vamos edificar uma vida de um casal se nós não entramos na área sexual do casal? Aí a pessoa,
tudo bem, tá muito bonito, blá, 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 mas aí vem a pergunta, né? Normalmente o homem come mulher com mulher. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Você sabe que 2 pastores essa semana me procuraram com a intenção de paternidade. Vamos tomar um café. Você pensa o quê? Que eu vou tomar café? Eu não vou tomar café nada. Eu vou chegar, pastor, tudo bem, pastor, vamos tomar um café, tá gostoso o café? Posso fazer uma pergunta? Como é que está a sua vida? Hoje eu mandei um recado para um deles, 4 horas da manhã. Primeiro, bom dia, 4 horas da manhã. Bom dia. Pastor, acabei de orar por você agora e vou falar o que Deus falou para mim. Mandei. É isso. Altar secreto, vida conjugal. Pastor, sua vida sexual com a sua esposa. Pastor, seus filhos estão em primeiro lugar do que a igreja. Pastor, pá. Já estou falando demais, né? Então, quer dizer, por que isso? Porque nós temos que edificar o altar secreto e não o altar público. Amém, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, mulher, como estão os seus segredos? Como está esse mar, esse oceano, que é o coração da mulher, um oceano de quê? Como é que é a expressão que a mulher usou? Um oceano, o coração, fulano, o coração da mulher é um oceano de segredos. Amém? É ou não é verdade? Como estão os filhos? É outra coisa, por exemplo, que vai ser revelada. Gente, pelo amor de Deus. Estava conversando com uma irmã um tempo atrás. Essa irmã não é da nossa igreja. E ela é muito orgulhosa. Mas aquela Jezabel, assim, sabe, bem separada geneticamente, entendeu? Quase uma pura, assim. E a gente tenta conversar e tome de orgulho. Sabe essas pessoas orgulhosas que você conversa, o nariz não baixa, né? Você faz assim, o nariz continua para cima. A Bíblia chama de dura cerviz, né? Cervical. Não dobra. Existem pessoas que a cervical não dobra, né? E quando a cervical não dobra, e eu tinha minha cervical assim, dura cerviz, só tem um jeito. É um pescotapa do Espírito Santo que ele vem, aí você vai dobrar de qualquer maneira, não tem para onde correr. E eu conversando com essa irmã, tentando dobrá-la, tentando ensiná-la que a humildade é o melhor caminho, que ela não pode ser tão orgulhosa e tal. E aí eu tive que falar uma coisa que o Espírito Santo mandou falar para ela. Falei assim: sabe quem vai dobrar você? Quem vai dobrar você vai ser o seu filho ou sua filha. Não vou dizer assim se é filho ou filha, para não ficarem tentando identificar quem é, quando chegar na adolescência. Por quê? Agora anote isso aí, porque essa aí é boa para anotar. O que revela o altar secreto dos pais em relação nos filhos, a edificação dos filhos, é a adolescência deles. Porque a adolescência revela que tipo de construção os pais fizeram. Porque é na adolescência que os filhos perdem o medo dos pais. É na adolescência que os filhos perdem o medo de obedecer por obedecer, de concordar com tudo. Porque quando a criança é pequena, você vai para o culto e fala assim: se comporta, hein? Certo? Você fala obrigado, hein? Por favor, hein? Quando mandar você ficar quieto, você fica quieto, hein? E a criança, sim senhora, sim senhora. Sim senhor, sim senhor. E a criança obedece. Mas tem uma hora, vai chegando lá nos 11, 12, e se você está com um filho nessa idade aí de 10, 11, 12, Deus te abençoe. E aí você fala assim: olha só, filho, já sabe que tem que chegar na igreja e se comportar. Ele fala assim: por quê? Por quê? Por que eu sou obrigado
a rir para o pastor. Vai lá, filho, o pastor, dá um abraço nele. Por quê? Por que eu tenho que dar um abraço no pastor? Ele é Deus? Por quê? Filho, está na hora de ir para a igreja. Tem que estar 5 horas na reunião. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que ir para a igreja? Aí você vai ver que edificação você teve na vida do teu filho. Porque ele ganha autonomia para manifestar aquilo que ele é. Aí você vai ser revelado. Vai ser revelado o quê? Que você foi um péssimo pai. Que você foi uma péssima mãe. Que você, enquanto estava preocupado com a igreja, com a obra de Deus, em servir a Deus, você esqueceu que seus filhos são prioridade. Você esqueceu de evangelizá-los. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente é incrédulo. Tem que ser evangelizado. Tem que se pregar o evangelho. E mais, vive dentro da tua casa. E a coisa mais comum que existe entre os adolescentes é quando você prega o evangelho e o filho fala assim, ou a filha: para ser crente igual a senhora e o papai, isso é ser crente? Essa vida que vocês têm? Olha para a cara de vocês, vocês não são felizes, vocês não oram, vocês não vivem uma vida digna. Agora na igreja vocês são. Vocês querem que eu seja hipócrita igual a vocês? E aí eles vão para onde? Mundo. Aí acontece o que está aqui, que Paulo fala: a obra da criação do filho, que ninguém via, porque só via domingo na igreja, ela é o quê? Revelada. Aí o pai pergunta: onde eu errei? Você está errando desde o início, cara. Só que era culto de domingo, era na igreja, você não tinha acesso, a não ser que haja um discipulador. Porque se houver um discipulador, ele vai chegar e falar assim: Eric, você está criando o Giovanni de forma errada. Quem é você? Eu sou um servo igual a você, só que eu tenho um pouco mais de experiência. Eu tenho 2 meninas, uma com 28, meninas, né? 2 mulheres, uma com 28 e uma com 25. Eu acho que eu posso passar uma experiência para você, e pela minha experiência, você está crendo errado. Aí o Eric fala assim: não concordo não. Beleza, o discípulo sempre tem razão, mas a obra vai ser revelada. Há pessoas nessa igreja que sofreram pressões para sair da igreja por causa dos filhos. Não saíram. Os filhos estão saudáveis. Há pessoas que saíram por pressão dos filhos. Hoje as pessoas estão infelizes, envergonhadas, e os filhos no mundo. Então, mamãe, papai, preste atenção. Quando você estiver vivendo a sua vida, tomando decisões que você tem liberdade para tomar, você vai para onde você quer, você toma a decisão que você quiser, porque Deus nunca vai te obrigar a nada. Agora pense numa coisa: o que você semear na sua vida será revelado, e muitos pais estão colhendo lágrimas dos filhos que cresceram. Por quê? Porque na época que poderiam tomar uma escolha certa, decidir certo, decidiram tomar uma decisão de viver a vida que queriam levar. Então é um grande egoísmo da nossa parte quando nós decidimos botar o que nós achamos de felicidade para nós e esquecemos que os nossos filhos são o nosso legado. Pelo amor de Deus, quantas coisas eu e Gessimar deixamos de viver por causa de Raquel e Débora. Não estou culpando elas não. Foi um período que nós deixamos de ser felizes em muitas coisas. Abrimos mão de muitos sonhos nossos. Eu posso dizer, agora estou falando de mim, eu posso dizer com toda a propriedade, sem medo de mentir, que houve um tempo no meu casamento que foram elas que seguraram a minha relação com Gessimar. Foi nem Deus. Por quê? Porque se eu quisesse separar, Deus ia permitir. Mas teve um momento de crise no meu casamento que eu olhei assim: bom, vou separar. Aí eu olhei para as minhas filhas: não vou separar, porque é um
legado. Resultado, a crise no casamento passou, ok? O amor foi restaurado, estamos juntos, minhas filhas cresceram e são uma bênção. E se eu tivesse buscado a minha felicidade? Onde estariam minhas filhas hoje, meu amigo? Onde eu estaria hoje? E não é muito egoísmo da nossa parte nós olharmos para a nossa vida e tomarmos decisões como se nós fôssemos o centro do mundo. É isso que entristece o coração de Deus. É quando nós tomamos decisões em cima dos nossos desejos, das nossas prioridades, e esquecemos que há uma nuvem de testemunhas. Deus está falando comigo essa semana isso. Eu estava conversando com Deus assim, falei: Senhor, quantas pessoas tomam decisões sem pensar nos outros? Deus falou: é verdade, o mundo hoje não está pensando mais em que os outros pensam, porque isso é tomado como hipocrisia. Não, eu não posso tomar uma decisão pelo que o meu vizinho vai pensar, pelo que o meu pai e minha mãe vão pensar, pelo que meus filhos vão pensar. Eu tenho que ser verdadeiro. O diabo fala assim: você não pode ser hipócrita, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser você mesmo. Se você não for você mesmo, você é falso. Isso é um sofisma, porque a Bíblia também fala do escândalo. A Bíblia fala em Romanos 14 que se eu comer e beber sem pensar no irmão, eu estou pecando. E que quando eu tomo decisões na minha vida, eu tenho que pensar assim, que eu tenho uma esposa do meu lado. Eu tenho que pensar assim, se eu vou machucá-la, magoá-la, ofendê-la, entristecê-la. E eu não tenho que ter medo de ser falso, de mudar uma decisão. Eu tenho desejo de assistir um jogo no Maracanã. Vou assistir um jogo. É pecado? Senhor, é pecado eu assistir um jogo no Maracanã? Não, Márcio. Gessimar, o que você acha? Poxa, Márcio, eu preferia ficar com você hoje, queria conversar com você, queria sair para assistir um cinema. Pô, mas eu tenho direito a ver meu jogo. Se eu for ao cinema com você, Gessimar, eu estou sendo falso. Porque na verdade eu estou indo com você, mas eu não estou lá no cinema com você. O meu coração está no jogo. Isso é o que o diabo fala, cara. Mas isso é uma grande de uma mentira sem vergonha. Eu posso sim tomar uma decisão de sacrificar a minha vontade pela minha esposa. E meu coração não vai ficar no jogo não, porque ela é mais importante que qualquer jogo. Por que você está aqui no cinema com a tua esposa? Porque a minha esposa é mais importante, eu amo mais que um jogo no Maracanã. Então eu vou ficar por causa dela. Vocês estão entendendo? A mesma coisa são os filhos. É claro que os filhos hoje, não acontece isso aqui. Na nossa igreja trabalhar com discipulado, mas até dentro das igrejas os filhos estão jogados. Até dentro das igrejas evangélicas os filhos são jogados numa escola dominical. E que se dane. Dentro da igreja acontece o que acontece na escola. Hoje joga lá, não quer saber. Você viu, não vou entrar em política aqui, não interessa. Mas você viu a resposta, não interessa agora se é esquerda, direita, se é Moro, se é Lula, não interessa. Eu estou falando a resposta do juiz ao Lula quando ele falou: se o seu filho vier com uma nota baixa, ele vai ter coragem de dizer, que vai falar que chama nota baixa? O Moro falou assim: na minha casa vai, porque eu monitoro. Essa foi a palavra dele. Eu monitoro meus filhos. É claro que ele monitora, tem que monitorar. Eu vou saber pela diretora que ele tomou nota baixa. Mas é o que está acontecendo por aí. Os pais não estão nem aí. Eu estou pagando, né? Eu pago a escola, que se dane. A função da escola é botar meu filho aprovado no concurso. Estou pagando para isso. Cara, não é assim. Você tem que todo dia conversar com seu filho, como é que foi na escola hoje, tará. Aí vem a professora: olha, eu quero conversar com o senhor, pai, quero conversar com a senhora, mamãe, que o seu filho está com baixo rendimento. Eu sei. Como o senhor sabe? Eu sei, eu converso com ele todo dia. Quer dizer que não é novidade para o senhor que seu filho tirou nota baixa? Não, ele foi a primeira pessoa a falar, foi comigo, porque lá nós monitoramos, lá nós conversamos, eu não tenho uma vida própria independente dos meus filhos. Eu não posso chegar para o meu filho e falar assim: eu busco a minha felicidade, você busca a sua. Meu Deus, eu não posso falar isso.
A minha vida tem que ser regulada sim. A minha vida tem que ser regulada sim, pelas prioridades dos meus filhos. Eu tenho que abrir mão sim da minha felicidade, sim. Eu tenho que abrir mão sim de algumas coisas que eu gosto, sim, por causa deles. Sabe por quê? Porque eu vou morrer, eles vão ficar. E a minha felicidade eu não vou levar para o caixão. Mas se eu investir na felicidade deles, eu vou e eles permanecem felizes aqui. O que você é, meu irmão? Você é como um pó. Você é como uma nuvem que passa, como diz a palavra, como erva que nasce e morre. Sabe o que você é? Você é o teu legado. Você é o teu filho, tua filha. Você é teu discípulo, que vão ficar aqui depois que você for. É nesses que você tem que pensar. Porque se Jesus fosse pensar na felicidade dele, ele não iria para a cruz. Ele nem estaria do céu. Então o que nós estamos edificando na nossa vida? Eu fico triste quando eu vejo assim, meu Deus, a pessoa está plantando problema. As decisões que são tomadas, a falta de temor hoje dentro da igreja. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem Jesus, não. Eu estou falando de pessoas que estão fundamentadas na rocha. Não estou falando, eu estou falando daquelas que são cristãs. As pessoas que são batizadas, remidas, salvas, nomes escritos no livro da vida, só que está edificando errado. É esse o problema da igreja hoje. O que é o Brasil em termos de evangelho? Um bando de salvos que não salga nada. Um bando de salvos que não ilumina, que não tem testemunho dentro de casa, que os filhos não dão mais testemunho, que o casamento não é mais testemunho. É isso que acontece no Brasil. É um bando de evangélico. Todo mundo é evangélico. Evangélico, mas evangélico com mulheres infelizes, maridos infelizes, filhos fora. Cadê o evangelho na prática? Cadê a construção? É só procurar. É que nem nós dentistas temos um negócio chamado sonda. O dente está lá, branquinho. Doutor, vê se tem alguma coisa aí. Você, sim, pum. Aí você, não está vendo, mas a sonda viu. Tem um buraquinho ali. O Espírito Santo sonda os nossos corações. Nessa noite, o Espírito Santo está falando com você, maridão. Está pensando que o mais importante é o que você aparenta na igreja domingo? Que nada, cara. Isso é altar público. Isso é palha. Gente, pelo amor de Deus, não leve a mal. Está filmando aí, cara? Não leve a mal o que eu vou falar. Mas eu estou cansado desses pregadores poderosos, cara. A última foi uma pregadora poderosa, coque no cabelo. A mulher pregava, todo mundo caía pelo poder, a autoridade. Passou um tempo, casou com uma outra mulher. O altar secreto dessa mulher, estava todo destruído, só que ninguém via. Mas quando o diabo, gente, o diabo, ele não é burro. Se você tem uma coisa errada na sua vida, você tem um laço na sua perna e ele dá corda, sabe? Você vai vivendo, ele vai dando corda. É que nem um peixe, né? Você não pode, quando você fisga o peixe, você não pode puxar logo o peixe, você tem que cansar ele. Então deixa o peixe correr para cá, correr para lá, e mexe para cá, e você dá linha, e puxa a linha, e dá linha, até que o peixe... Aí está na hora de você. O diabo é a mesma coisa, ele deixa você na sua hipocrisia. Você vai tendo um altar secreto podre. Você vai tendo um altar secreto que, sabe, ele deixa correr. Mas não se esqueça, a corda está na mão dele. Porque enquanto houver legalidade e brecha, o diabo está no controle. Eu quero falar uma coisa para você. Não pense que por você vir domingo à igreja com a roupa bonitinha, levantar a mão, adorar, que Deus está no controle. Se vocês têm brecha na sua vida e se você tem algum pecado oculto, o diabo está no controle. Ele apenas está dando corda. Ele espera o melhor momento, o momento onde o cara fica famoso, o momento onde todo mundo está vendo, o momento onde ele cresceu, o momento onde ele foi exaltado, e vai lá e pum, puxa. E a Bíblia fala que é grande a sua queda, ruína. Entendem a importância do altar particular?
de que não é o público, mas aquilo que você faz em particular, porque é no particular que você cola com Deus. É onde ninguém está vendo que você está orando e que você, mesmo que você... Gente, Jesus, aos olhos dos homens, era a pessoa mais feia, humilhada, desfigurada que existia. Mas aos olhos de Deus, ele era lindo. Porque para Deus, o que é bonito é o que você faz em secreto. Uma pessoa pode estar muito bem arrumadinha, evangelicamente falando, mas para Deus ser uma pessoa podre. A Bíblia fala que Satanás, Lúcifer, era o sinete da perfeição. Ele se vestia de pedras preciosas, era bonito, formoso eras, e Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Sabe o que precisa acontecer com a igreja? Nós precisamos perder a aparência. Nós precisamos perder a aparência e precisamos voltar para o altar secreto. Precisamos deixar de apresentar coisas para fora e começar a apresentar coisas para Deus. Eu estava falando para esse pastor, o púlpito, ele é um espelho do altar secreto. Não se preocupa com o que o senhor vai falar. Não se preocupa se você vai fazer um discurso teológico embalizado, se vai ser a sua roupa, a sua forma. Não se preocupa com isso. Aí não mora a autoridade. Se preocupa quando o senhor fechar a porta do quarto e ficar o Senhor e Deus, porque ali é que o senhor ganha autoridade. Amém, gente? Amém? Posso ouvir um amém? Deus está falando coisas tremendas para a minha vida nesses últimos dias, sobre coisas que Ele vai fazer na minha vida. E eu poderia ficar assim, caramba, né? Poxa, está chegando a hora de, né, coisas novas acontecerem. Nós oramos pelo novo, né? Que venha o novo de Deus, né? Venha o novo, cantamos para vir o novo, queremos o novo, faz o novo. Mas a pergunta é, nós estamos preparados para suportar o novo de Deus sem soberba? E é por isso que eu postei até esse outro dia. Quando Deus quer nos levar a um outro nível, a primeira coisa que Ele faz é nos humilhar. Então, irmão, se você está passando problemas na sua vida, se você está passando situação difícil, se você está sendo humilhado, se está passando... Saiba de uma coisa, Deus vai levar você a um outro nível. Então, se o altar público vai mudar, não me fale que eu sou apóstolo, pelo amor de Deus. Deixa Deus fazer esse troço. Já estão me obedecendo, não, falando, não falaram mais. Mas se o altar público vai mudar, pobre de mim, cara. Você vai casar, Michael Jordan? Meu irmão, Jesus amado. Hoje você cuida de você, cara. Você tem responsabilidade com Deus de entrar na presença dEle para vir aqui ministrar. Você tem que ter altar secreto. Por isso ele chega lá no quartel e fica tocando no secreto e tal. Todo mundo lá ministrando. Ministrando. Agora, meu irmão, a partir de dezembro, dia 13 de dezembro, entra você e a Bia Mello. Aí, meu irmão, já são 2. Vai mudar de altar, cara. Você vai ter um altar só seu, que é o seu apartamento. Vai ter um quarto que vai ser seu altar. Bênção, né, irmão? Vai poder ter relação sexual à vontade, curtir tua esposa. Mas isso tem um preço, cara. Isso tudo que você vai fazer em oculto vai ter que refletir no público. Então vai aprendendo, cara. O mais importante é a porta do quarto fechada. É o que acontece no secreto. Porque quando chega aqui, meu irmão, é só deixar Deus te usar. Quantos casaram aqui há pouco tempo? Eu estou falando alguma mentira? Estou falando mentira nenhuma. Casar é muito bom no dia da cerimônia. Não é? Bênção.
Leandro, por exemplo, e Priscila. Eu fui no casamento deles, foi uma bênção. Foi lá, por exemplo, que o Marcelo, né, estava conhecendo a Raquel, não foi nessa época? Lembro que foi, né? Qual foi a brincadeira que eu fiz na época? Eu lembrei. Não, mas isso não tem problema. Não tem problema. Tem problema? Puxa vida, as duas assim? Glória de Deus. Mas ali foi que o Marcelo chegou, fez uma brincadeira e ficou logo em casa, entendeu? Mas, por exemplo, Marcelo e Priscila, o Leandro e Priscila, estavam lá. Leandro, Mariner lá e tal, numa boa, casou. Já mudou o altar, não mudou? Mudou o altar. É outro altar. Não é mais o altar da casa da Priscila, com o papaizinho da Priscila. Agora tem mudou a coisa. O altar secreto tem que mudar. Aí veio Daniel. Mudou o altar. Gente, os altares vão mudando. Você vai subindo de nível. Tá pensando que ter filho é o quê? Ah, não, tive um filho. Para quem é de fora que vê o dia da apresentação, levanta o filho. Juliana. Agora, quando começa meia-noite, porque assim, o primeiro choro, vou terminar. O primeiro choro é uma bênção. Que bonitinho. Né? Olha como chora. Aí vem a visita que vem e vai embora, viu, Michele? A visita que vem e vai embora, ela fala assim: chorar é sinal de saúde, mas a visita vaza, né? A visita vaza. E você fala: puxa, Deus falou comigo que meu filho é saudável porque ele chora. Só que dá 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1h e tá. E se você não vigiar, meu irmão, está repreendendo o demônio do choro e sai de capeta que eu preciso dormir. Ou não é verdade? Você começa a ficar descontrolado. Lá em casa a gente revezava. A Gessimar cuidava um dia, eu cuidava outro. E quando era ela, botava um headphone no ouvido, porque a Raquel chorava 3 horas seguidas. E o choro dela não era alto, mas era uma tortura. Era assim, Gente, isso 5 minutos é uma benção, mas 3 horas você começa a fazer assim, A Débora não teve cólica, a Raquel teve cólica assim mas porque é um outro altar. Aí tava lá. Aí o diabo, vou terminar. O diabo, aê, seu Márcio, hein? Aê, seu Márcio, que beleza, hein? Dentista, ia ficar rico, morar no apartamento na Barra, ter uns cortes de R3 conversível. Hoje está tentando dormir 2 horas da manhã com uma mulher e uma filha. Não tem apartamento na Barra, morava num apartamento velho em Irajá. Tinha um Fiat 147, 79, daquele que a marcha ré não entrava, só pela fé, né? De uma criança que só dormia quando entrava no carro. Então, 2 horas da manhã, porque naquela época podia fazer isso. Hoje não podia fazer, eu pode fazer isso. Mas eu saía com a Gessimar com a Raquel no colo. Parava o carro. Falei, mas não é possível. Aí, o que a gente tinha que fazer? Parar. Isso é um outro nível, cara. Quantas vezes o diabo falou: o que você está fazendo aí, cara? Eu tinha 27 anos, cara. Podia estar, curtindo a balada. Não podia? Dentista. Podia estar indo para a noite, sair com um montão de mulheres. É o nível, cara. Você quer subir um altar? Tem um preço a ser pago. As pessoas não querem mais pagar preço. O diabo semeou essa coisa do individualismo, do egoísmo. As pessoas querem, ser felizes numa felicidade egoísta, não querem subir de nível. Mas e agora, depois de 30 anos? Que eu vejo um vídeo como eu vi, que eu não posso mostrar para vocês, só se a Raquel postar, né? Tá indo, Brenda? Tô aprendendo.
É porque senão eu não subo de nível, né? Porque como é que eu vou subir de nível se eu for um pastor bocudo? Deus está tratando com a minha bocudez. É verdade. Não, estou falando sério. Então aí, a gente parava com o carro e tinha que ficar imitando que o carro estava... Não é isso, Cissimar? Aí eu saía com a Raquel no colo. E ela dormindo, cara. Tuque, 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 tuque. Você tá brincando, cara? Os vizinhos do prédio ficavam rindo da gente. Porque de madrugada eu ficava assim. E a Raquel dormindo. Eu falei, minha filha, mamãe é gasolina, cara. Meu Deus do céu. Mas aí, quantas vezes eu falei, meu Deus, eu não tenho maturidade para isso. Eu não tenho maturidade para isso. Como é que pode uma coisa dessa? Isso é muita coisa. Ter um filho, casamento, um segundo filho, passar por todos os problemas de saúde que Gessimar passou, de várias enfermidades sérias. Gente, casamento não é para qualquer um, não, cara. É um outro nível. Se você for individualista, egoísta, como é que você vai casar? Como é que a igreja hoje vai conquistar o Rio de Janeiro? Gente, conquista da cidade do Rio de Janeiro. Pensa nisso. Com o nível de imaturidade que a igreja está hoje. Onde se você chegar para uma pessoa e falar assim, irmão, que bom que você está vindo para a nossa igreja. Como é que está a tua vida sexual? O que é isso, pastor? Não, meu irmão, fiz uma pergunta. Problema meu, não se mete. Eu só cuido da sua igreja, eu cuido da minha vida. Não, eu só fiz uma pergunta. Porque a área sexual é fundamental na saúde de um casal. E como pastores, estamos aqui para ajudar. Mas desculpa a pergunta. E é por isso que a igreja está como está. O altar secreto é uma porcaria. O altar secreto não existe. O altar secreto está todo brocado. Mas o altar público está lindo. As igrejas estão lindas. Os pastores estão lindos. Cabelo cortado, terno bonito. As igrejas estão com fachadas maravilhosas. Mas por dentro, sepulcros caiados. Por fora, pintadinho. Por dentro, cheirando mal. Amém, queridos? Vamos fazer o seguinte. Vamos cuidar do nosso altar particular. Maridos, vai orar. Vai orar. Vai buscar uma palavra de Deus para sua casa. Não fica refém da tua esposa, não. Não descansa na palavra da tua esposa, principalmente as esposas coléricas, viu? Porque, eu vou dizer uma coisa, é muito bom para o marido quando tem uma esposa colérica, porque ela faz tudo. O que eu faço? Faz isso. Mas e agora? Faz isso, vai por mim, estou te dizendo. Quando você não me ouve, você se dá mal. Uma esposa assim é mole. Não fica refém dessas esposas. Vai para o altar, porque Deus vai falar com você. Você precisa ser o profeta na tua casa. Esposa, não guardem coisas. Não guardem, não criem um altar secreto falso. A cama é um altar. Cama não é só para brincar não, viu, Michael Jordan? Vai aprendendo. Cama também é um lugar de senta aí. Senta. O que foi, meu Deus do céu? Agora... Alguém sabe botar gesso aí? É apenas uma brincadeira. Até você, Janaína, também? Ah, tá. Não, pô, já está pensando em aniversário? Calma aí, pô. Não, estou falando, vou mudar minha postura. Casamento não é só prazer sexual. Melhorou? Casamento também é discutir a relação. Então vão ter noites, viu, Michael? Você vai servir como... Não. Você vai ficar na berlinda porque você é o próximo. Então tem noite. Senta aí. A Bia vai falar para você. Senta aí. Olha só, eu preciso falar com você. Ah, mas eu estou com sono. Olha só, eu não tenho mais ninguém para falar. Vou falar com quem?
Vou falar com um colega de trabalho que está, ó, poxa, tá bonita hoje. Ó, porque o diabo, ó, aqui, ó, mulher aqui, ó, diabo aqui, ó. Quem que fez esse cabelo? O que aconteceu com você que você hoje está deslumbrante? E aqui, ó, a mulher todo dia ouve isso. Mas chega na cama de noite, preciso conversar, tô com sono. Não vai reclamar. É claro que não justifica. Mas olha só, o marido tem que fazer o papel dele. Senta aí. Preciso conversar. Então, mulheres, conversem, falem, abram, não guarda nada. Ó. Tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, tô sentindo aquilo, tô passando por isso. Fala. Mas fala. E o homem tem que treinar o rum, sei, puxa. Mesmo que você esteja com sono, preciso conversar. Aí o Maico, fala, Bia. Não, porque e porque não sei o que. Sei. Não, e tem mais. Puxa. Mostra que está dando atenção. Puxa. Aí volta pro sei. Ouve, porque a mulher, ela quer saber apenas que você está sendo ouvidos para ela. Ela quer que alguém que as ouça. Por quê? Por causa desse negócio de sentimento. Amém? Ok, querido? Então, abre os ouvidos, fala. Deixa, viu, mulher? Fala. Agora, se não quiser ouvir, você tem uma igreja com discipuladores. Pode ligar para o discipulador. Discipulador? Olha só. O meu marido não quer me ouvir. Meu irmão, o discipulador é ótimo. Vem cá, cara, vamos tomar um café. Que palhaçada é essa? Eu tô vendo tua esposa, cara. Amanhã tu vai ficar 2 horas vendo tua esposa. Discipulado é assim. A gente ensina a pessoa a ouvir. Não é legal isso, cara? Discipulado é isso, cara. Amém? Olhe para os seus filhos e pergunte a você mesmo: você está edificando certo? Se você morrer hoje, seus filhos continuam na presença de Deus? E a última pergunta: seus filhos têm 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Quando chegar nos 15, 16, que os hormônios começarem a porque o hormônio é real, viu? Não é ilusão não, ele existe. E quando os hormônios chegarem, os seus filhos saberão tomar a decisão correta. Quer dizer, eles terão cabeça, neurônios para competir com os hormônios, ou eles serão escravos dos neurônios? Nessa igreja aqui, no início do ano, os hormônios começaram a se criar. A gente chamou cada demônio, quer dizer, cada hormônio. Hormônio, vem cá. Manifesta aí, hormônio. Qual o teu nome? Hormônio. Sabia? Eu sabia. E nós dobramos os hormônios, trouxemos o Espírito Santo sobre os hormônios. Os adolescentes foram restaurados. Está todo mundo hoje com cérebro. E eu boto assim: adolescente está com geração verdade, adolescentes com cérebro. Por quê? Porque hoje eles ouvem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, pais, presta atenção. Seus filhos, quando os hormônios aparecerem, eles terão neurônios para tomarem decisões corretas, neurônios espirituais, neurônios convertidos. Amém? Não entristeça o coração de Deus. Procure edificar certo, porque cristão, eu já sei que você é. Que você tem o nome escrito no livro da vida, eu sei que você tem. Mas como é que você está construindo em cima disso? Como será o futuro? Amém? Eu tenho 55 anos e eu quero ter um futuro abençoado. Ainda tem muita coisa para se fazer. E eu ainda estou semeando. Eu tenho que semear. Amém? Vamos ficar de pé?